que eu estou regularizando aqui o microfone. Mas a minha palavra hoje à noite para o seu coração, só para uma meditação, uma reflexão, é uma palavra que me chamou a atenção, fui despertado a falar sobre ela, porque alguém falou para mim que a gente que tem Deus, a gente que é crente em Jesus, a gente que tem fé em Jesus, a gente não precisa se preocupar com nada, porque a própria Bíblia diz que nenhum mal sucederá àquele que tem fé em Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então está totalmente guardado. E está totalmente guardado, mas nós precisamos entender isso de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Tem um texto da palavra do Senhor que eu quero chamar a sua atenção, que é o texto de Mateus capítulo 7. É um texto bastante conhecido, quando Jesus conclui o Sermão da Montanha dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, palavras que ele acabara de falar no Sermão da Montanha, e as pratica, será comparado com um homem sábio, um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, e ela não caíra, porque fora edificada sobre a rocha. Mas ele continua dizendo: mas todo aquele, pois, que ouve estas mesmas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí caiu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que a gente percebe claramente nessas palavras de Jesus é que nós só podemos construir a nossa vida com segurança se ela tiver fundamentada nas palavras de Jesus, se tiver fundamentada nos princípios de Jesus. E é interessante que é preciso que a gente tenha essa compreensão, porque Jesus vai falar no decorrer do Sermão da Montanha que os ventos eles sopram para todos, que as tribulações vêm para todos, que você jamais vai chegar numa condição onde você esteja numa posição imune à possibilidade de que as situações trágicas da vida te alcance. Não, todos nós estamos sujeitos aos vendavais da vida, às agonias, às incompreensões, os maus juízos, às tribulações, às provações e até mesmo as tragédias da vida, elas podem vir sobre todos. Tanto vem para aqueles que têm a vida construída sobre os fundamentos da palavra, como também podem vir para a vida daqueles que estão construindo na areia, naquilo que não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Pode vir para qualquer um. Tanto as bênçãos como as tribulações podem vir para qualquer um. Jesus mesmo vai dizer no próprio Sermão da Montanha que ele manda chuvas para os justos e para os injustos. Todos estão sujeitos a receber tanto a tribulação como as bênçãos que de Deus possa vir. Todos estão sujeitos. Então a gente precisa ter muita sabedoria e muito bom senso. Então quando alguém diz assim: rapaz, eu tenho fé, eu não preciso andar de máscara, é como se andar de máscara por causa do Covid-19 fosse falta de fé. Não, pode andar de máscara. Andar de máscara hoje é prudência, não é falta de fé. Hoje é bom senso realista, que faz com que uma pessoa se previna, se cuide, evite aglomerações, evite sair de casa sem necessidade. É bom senso você ter cuidado. E Jesus ensinou isso no próprio Sermão da Montanha. Ele diz que quem constrói sobre a areia, quem constrói sobre fundamentos movediços,
pode se preparar que quando as tribulações vierem, a casa vai cair, a família vai se desequilibrar, as emoções vão se descontrolar. Entende? Por causa dos fundamentos. Então, essa questão de bom senso é completamente ensinada por Jesus no Evangelho. Certa vez Jesus disse assim, olha, se você vai construir uma casa e você então resolve fazer uma casa, uma planta, um projeto muito além das suas condições de concluir aquele projeto, é bem provável que você comece a construir. Quando chegar no meio da sua construção, você pare e as pessoas vão olhar e dizer, olha, esse é louco, ele fez um projeto muito maior do que ele podia concluir, entende? E aí Jesus mostra a necessidade desse bom senso. Outra vez Jesus disse, olha, se você vai à guerra, você sabe que do lado de lá tem 10.000 homens e você vai com 100 homens enfrentar 10.000 homens, olha, você tem todas as possibilidades de perder aquela guerra. É uma questão de bom senso. Aliás, ele diz que ninguém que tem bom senso vai se submeter a esse enfrentamento. E quantas vezes na palavra de Deus ele vai nos dizer, olha, fuja, não dá para enfrentar isso, não dessa forma, se prepare, se previna, entende? Então eu queria que você parasse um pouco para pensar nisso, para que você possa viver a vida com realismo, com mais bom senso. Agora, quem constrói a vida sobre os princípios de Jesus, por exemplo, quem constrói a vida de forma humilde, ao invés de prepotência, ao invés de arrogância, você coloca nas suas relações, nos seus relacionamentos, na estrutura da sua vida, da sua família, a humildade, por exemplo, você tem um fundamento que vai aguentar muita coisa, que vai suportar as provações. Se você constrói sobre a mansidão, é forte o suficiente, não para revidar, mas para não revidar, forte o suficiente para não mudar o rumo, para atender o capricho daqueles que lhe fazem mal, forte o suficiente para não se submeter ao sentimento de vingança que a vida quer colocar sobre você. Se você é forte o suficiente para manter o seu caminho e não se desviar dele, porque você é manso de coração, você vai ter vantagem quando as provações vierem, porque você vai manter-se firme no seu caminho. É claro que se você é um pacificador, é uma pessoa pacificadora que promove a paz, você vai ter vantagem, muita vantagem, sobre aquele que promove muito mais a guerra, o conflito, a desarmonia do que a paz. Jesus mesmo disse, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se você constrói a vida sobre esses fundamentos, Jesus vai falar, por exemplo, aqueles que são limpos de coração, que preserva um coração puro, fundamentado na palavra que purifica a mente e o coração da gente. Essas pessoas, é claro, que vão ter vantagens na hora de enfrentar as tribulações da vida. E aí Jesus vai falando de muitas coisas no seu sermão da montanha. Ele vai falar de vários tipos de relacionamento. Então, assim, a minha palavra para você é: viva com prudência, viva com sabedoria. Não fique afirmando versículos da Bíblia isolados e chamando isso de fé, chamando isso de espiritualidade. Olha, quando você olha as promessas da Bíblia, até no Antigo Testamento, você vai ver que aquelas promessas estavam condicionadas a uma vida submissa e sujeita a Deus. Por exemplo, eu iniciei citando quando ele disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha, quem habita no esconderijo do Altíssimo, certamente vai estar debaixo desses princípios de Jesus. Jamais vai ser uma pessoa que se vinga, jamais vai ser uma pessoa que trata os conflitos na base do olho por olho, entende? Não vai tratar assim porque está debaixo do esconderijo do Altíssimo.
Jamais vai ser uma pessoa arrogante, prepotente, que olha para os outros de cima para baixo, que se acha superior, que atribui a si as suas vitórias. Jamais vai ser alguém assim, porque é alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí praga nenhuma lhe sucederá, está muito mais dentro desse contexto. Agora, é evidente que uma pessoa que vive uma vida correta, que vive uma vida justa, que vive relação com os outros desarmada, desbloqueada, bem transparente, bem verdadeiras, bem sinceras, é claro que essa pessoa está muito mais sujeita a evitar na sua vida vários tipos de sofrimento e de tribulação. É lógico, pela própria maneira como ela constrói a vida. Mas ainda assim, mesmo vivendo debaixo desses princípios, ainda está sujeito. Está sujeito a uma pessoa assim ainda está sujeita à inveja dos outros sobre ela, ainda está sujeito aos outros quererem lhe puxar o tapete, de quererem lhe derrubar, de quererem fazer você de trampolim para tentar diminuir você e subir na vida. O próprio Jesus vivia debaixo de todos os princípios de Deus, fez a vontade de Deus completamente e ainda teve acusadores, teve traidores, teve enganadores, teve muita gente maliciosa querendo derrubá-lo e chegaram ao ponto de crucificá-lo na cruz do Calvário, e era Jesus. Agora, não tinha como uma pessoa como Jesus ter uma vida derrotada, não tinha. A morte foi a vitória, na verdade a morte morreu quando ele ressuscitou, e só porque ele enfrentou aquelas tribulações, aquelas provações por amor a nós e venceu, é que nós também já somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo. E em Cristo a Bíblia já diz que somos mais que vencedores. Então, eu queria desafiar você a viver uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade cheia de bom senso, cheia de realismo, sem ilusão, sem fantasia. Fantasia nunca é legal para ninguém. Fantasia já está dizendo é fantasia mesmo. E quantas vezes nós nos deixamos levar pela fantasia que muitas vezes elas querem se passar para nós como realidade e muitas vezes nós nos iludimos com elas e nós precisamos ter cuidado. Então, o que precisamos mesmo é fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus, a palavra do Evangelho precisa ser a base, precisa ser a estrutura da nossa vida. Quem vive assim, aí vai passar por qualquer tempestade e vai sair vencedor. A pior tempestade que possa vir sobre mim é a morte. Mas se eu vivo uma vida fundamentada nos princípios de Jesus, eu já sei que a morte só tem poder para me salvar desse mundo de mazelas, me salvar desse mundo cheio de limitações, cheio de dificuldade, cheios de provações, cheios de conflitos. Só tem poder para isso, porque eu sei que quando partir daqui, o próprio Evangelho já me diz que eu vou passar da morte para a vida, porque ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte é apenas uma passagem para a vida que jamais acabará. Eu sei que um dia eu vou habitar num novo céu, numa nova terra. Eu sei que nem a morte me separa mais do amor de Deus. Isso é para sempre, isso é sem fim. E é por isso que eu tenho essa convicção de que em Cristo eu já sou mais do que vencedor de todas essas tribulações. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo, você é alguém que tem vivido com sabedoria e construído a sua vida sobre a rocha? Ou você é alguém que tem tentado substituir a prática dos princípios da palavra de Deus com oração? Ora, oração é extremamente importante, mas ela jamais substitui a obediência. Jesus mesmo diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Não me agrado de sacrifício de tolo. Você acha que porque você jejuma, porque você ora, olha, não tem nada mais importante do que uma vida submissa e obediente a Deus. E aí, uma vida submissa e obediente a Deus também vai ser uma vida de oração, tudo bem. Mas as pessoas querem substituir uma coisa pela outra e não dá.
É preciso que a gente viva com esse bom senso. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A boca fala do que o coração está cheio. Então a vida é uma semeadura. Eu ando semeando. A minha vida é um semear. E eu semeio através das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas reações, das minhas omissões. Lembra que no dia do julgamento, um dos grandes problemas naquele dia vai ser a omissão. Eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Não é nem pelo que eu fiz, é pelo que eu deveria ter feito e não fiz. O julgamento naquele dia. E nós devemos entender que nós semeamos o tempo todo, a vida é um semear. Nós semeamos até com o olhar. E por isso que a Bíblia diz, feliz daquele que tem um olhar limpo, aqueles que olham pela lente clara, límpida da palavra de Deus. Feliz aquele que consegue enxergar bem a realidade à sua volta, a realidade sobre si, a realidade sobre Deus, a realidade sobre o outro que está do seu lado. Feliz aquele que vê melhor, porque quem vê melhor, costumo dizer que quem vê melhor, vive melhor. Então, que você possa viver com essa sabedoria que vem do alto, que você fundamente sua vida nos princípios de Jesus e que você confie que aquilo que Jesus diz que se fizer é bom para você, é bom para você, é bom para qualquer um que fizer, qualquer um que obedecer, qualquer um que se submeter à palavra de Jesus. Mas para com essas promessas isoladas, tiradas de contexto. Lembra que aqueles a quem essa promessa foi feita lá no Êxodo, por exemplo, promessa de segurança de levar para uma terra prometida, a Bíblia diz que só 2 daqueles entraram na terra prometida, Josué e Caleb, o resto morreu pelo caminho. Morreu porque Deus quis matar? Não, morreu por causa das suas atitudes, da sua incredulidade, da sua murmuração, da sua ingratidão. Morreu por causa dos seus pecados pelos caminhos. Tomaram caminhos estranhos. Então obedeça a Deus. Obedeça a Deus, e quanto mais obediente a Deus você for, menos sujeito a muitas provações. É claro que se eu estou bêbado na rua dirigindo, eu tenho um reflexo muito menor e a possibilidade de eu ser acidentado, de eu sofrer um acidente, é muito melhor do que aquele que se preserva e que está dirigindo de maneira lúcida, por exemplo. É lógico, é a lei da semeadura, é a lei da vida, tá bom? E aí obedeça a Deus e conte com a graça dele, com o amor dele, com a misericórdia dele, com o perdão dele e pode praticar a palavra dele. Eu sei que você sabe muita coisa sobre Deus e deixe de lado um pouco a religiosidade vazia, o rito religioso e passe a praticar mais os princípios da palavra de Deus que você pratica no dia a dia. Você pratica o tempo todo, tá? Um prazer falar com você, um prazer poder compartilhar essa live mais uma vez com você. Que você seja abençoado, que você pare um pouco para pensar. Quero concluir só com um exemplo de bom senso que me veio à mente. Acho incrível. O navio estava afundando, todo mundo estava jejuando no navio para que o navio não afundasse. Atos capítulo 27, Paulo chegou com a palavra de bom senso e disse, gente, olha, é melhor que a gente pare de jejuar, porque a gente precisa, neste instante, estar forte, estar firme para descarregar esse navio. E tudo que a gente não precisa é de um bocado de homem jejuando. E aí ele parou um jejum e terminou salvando o navio. Deus usou aquelas pessoas para jogar a carga no navio na água e terminou, não o navio sendo salvo, mas todas as pessoas do navio foram salvas. Isso é bom senso. E naquela mesma viagem, outra palavra de bom senso é que quando eles foram sair do porto, Paulo disse, olha, é melhor que a gente espere o vento passar. Quando passar, a gente vai. Isso é espiritualidade genuína, espiritualidade cheia de bom senso, cheia de realismo, cheia de realidade. Isso é bom senso, entende? Quando passar, a gente vai. Jesus algumas vezes usou o bom senso claramente quando ele curou uma pessoa e teve que sair e se escondendo da multidão porque tinha gente querendo matar ele. E ele fugiu para não ser visto. Bom senso é quando ele curava alguém e dizia, olha, não conta para ninguém, tem gente querendo me matar, tem gente querendo me pegar. Vai para tua casa, anuncia para os teus, não conta mais para ninguém aqui. Então isso é bom senso. E você vai ver bom senso o tempo todo no Evangelho.
mas na cabeça de alguns cristãos hoje está faltando. Crente que acha que não precisa usar máscara, que pode sair de casa sem máscara, que pode ir para qualquer aglomerações, não tem problema. Olha, não é bem assim, a gente sabe que é um vírus que existe, que é real, você pode pegar o vírus e você pode evitar, se você está de máscara, se você toma cuidado, o risco é menor. Ainda assim, você pode também pegar o vírus, mas o risco, a possibilidade de pegar diminui bastante, tá? Deus abençoe. E estou orando por você. Depois vou olhar todos os nomes e vou orar individualmente por cada um de vocês, tá? Um grande abraço para todos.